Olá, meu nome é Heitor. É um grande prazer estar fazendo parte do programa de trainee do Itaú. E, bom, dando continuidade no tema proposto aí no desafio online, que está muito relacionado com o que o Cândido Bracher falou no vídeo dele disponível na Itaúteca, o grande desafio do Itaú é ser um banco do futuro. Mas para ser um banco do futuro, primeiramente a gente precisa entender o que é o futuro, quais são as tendências futurísticas. E nisso entra o que a Daniela falou no vídeo dela. A gente está passando por um período de inovações tecnológicas intensas que estão alterando e muito o comportamento do consumidor. Por quê? Porque o consumidor de hoje em dia ele tem acesso muito fácil às informações de forma prática e acesso a uma gama muito grande de informações. Isso torna eles muito mais exigentes. Os consumidores de hoje em dia querem as coisas cada vez mais práticas, cada vez mais eficientes, mais rápidas, mais no tempo deles. E as organizações que não conseguirem acompanhar essa nova tendência, essa nova ideologia de mercado, digamos, tendem a desaparecer. A Daniela falou no vídeo dela alguns exemplos de algumas empresas e eu queria dar um exemplo da Blockbuster. A Blockbuster ela era referência em locação de vídeo, ela tinha um espaço físico muito bom, mas foi derrubada pela Netflix. Por quê? Porque a Netflix oferecia um canal de distribuição digital que agradava muito mais a geração que se identifica com esse meio. Ainda mais uma geração que cresce hoje desde cedo em contato constante com a internet e plataformas digitais. Por que eu falei desse exemplo da Blockbuster? Porque eu queria focar um pouco no exemplo do Itaú das agências físicas. As agências físicas não que elas vão desaparecer, mas a gente sabe que o Itaú precisa reforçar os canais de distribuição digitais. Tem muitas plataformas digitais já em funcionamento muito boas, em desenvolvimentos constantes, por exemplo, o Internet Banking, o aplicativo do Itaú, o aplicativo do TocPag, que é muito bom, muito prático, tem o Itaú Lite também. E a gente sabe que isso gera muita vantagem competitiva no momento que você oferece excelência no seu serviço e nos seus produtos. Assim, digamos, o banco do futuro não vai ser aquele banco que vai oferecer as menores taxas, a menor anuidade, vai ser o que vai gerar maior valor para o seu cliente final, certo? E um exemplo muito bom de empresas que adotam essa metodologia de canais de distribuição digital são as fintechs. Elas estão crescendo muito na atualidade. Do ano passado para cá, elas cresceram em 87% e o Itaú está em contato constante com elas. A gente tem exemplo do Cubo Itaú e é muito bom isso para poder fazer um benchmarking e ver de que maneira o Itaú pode adotar isso para desenvolver ainda mais os canais de distribuição digitais dele. A gente tem um exemplo bom de uma fintech que é o Nubank. Ele, por exemplo, oferece de forma prática uma maneira da pessoa adquirir um cartão de crédito 100% digital, com muito pouca burocracia e de forma rápida. Então, focando primeiramente, né, reforçando esses canais digitais, é a melhor maneira não só para diminuir custos fixos, por exemplo, de agências, como também de gerar maior comodidade e praticidade para essa geração que quer resolver da melhor maneira possível as coisas online, ao invés de utilizar o espaço físico para isso. Vocês querem agilidade, praticidade, principalmente confiabilidade no que estão fazendo. E aí que entra o serviço pós, não só o serviço de venda, mas o serviço pós de entender o consumidor, de entender o perfil dele, oferecer transparência nas informações e, mais uma vez, praticidade e credibilidade naquilo que o banco está oferecendo. Mas da mesma maneira que o Itaú já tem essa ideologia digital, de transformação digital, muitas vezes ela pode ser barrada por conta de questões burocráticas referentes ao porte da empresa. Como o Itaú é um banco de um porte muito grande, muitas vezes as questões burocráticas podem desacelerar e até mesmo impedir esses desenvolvimentos. Diferente, por exemplo, das fintechs, que elas têm um porte muito menor, questões burocráticas muito menores, elas conseguem avançar mais nesse sentido. Existem muitas metodologias para amenizar essa situação, como, por exemplo, metodologias ágeis, mas, em resumo, reforçar os canais de distribuição vai gerar uma vantagem competitiva muito grande e se aproximar muito dessa ideologia de mercado de transformação digital que a gente está vivendo. Bom, falando um pouco, por último, aí do meu lado pessoal e profissional,
uma história que eu queria ressaltar, que eu acho que vale a pena destacar, foi a criação de uma startup, ainda na faculdade, por mim e por mais um grupo de amigos, uma startup de tecnologia, de marketing digital, voltada para o público universitário. Nossa, na criação dela foi muito trabalhoso, viu? A gente teve realmente que acreditar naquilo, que fazer acontecer e levar para frente da melhor maneira possível. E hoje em dia ela já está mais consolidada, mas eu me identifiquei muito tanto com as pessoas do Itaú com quem eu falei, quanto os vídeos disponíveis na Itaúteca, que todo mundo, independente da área, segue a mesma ideologia de inovação, de desenvolvimento, de fazer acontecer. Todo mundo tem essa energia de levar oxigênio para a empresa e fazer acontecer. Eu me identifiquei muito com isso e eu gostaria muito de fazer parte disso e poder contribuir. Muito obrigado.